Ok, vozes verbais. Esse é um daqueles assuntos que sempre aparece em prova e que, sinceramente, pode garantir pontos preciosos. Então, vamos fazer uma revisão direto ao ponto, sem enrolação, para não ter mais dúvida. Olha, para entender vozes verbais, tudo, absolutamente tudo, gira em torno desta pergunta. O sujeito da frase está fazendo a ação ou ele está recebendo a ação? Se a gente conseguir responder isso, metade do caminho já foi. É simples assim. Beleza. Então, vamos conhecer as três protagonistas dessa história: a voz ativa, a passiva e a reflexiva. Dominar o que cada uma faz é a base de tudo, o nosso alicerce. Começando pela mais comum, a mais direta, a voz ativa. Aqui não tem segredo, o sujeito é o centro das atenções, é ele quem executa a ação. No exemplo, o repórter leu as notícias, a pergunta é clara: quem leu? O repórter. Ele é o agente, simples e direto. Agora, na voz passiva, a gente inverte o holofote. O sujeito, que antes era o ator principal, agora se torna um paciente, ou seja, é ele quem recebe a ação. Veja no exemplo. As notícias foram lidas. As notícias, coitadas, não fizeram nada, elas sofreram a ação de serem lidas. O foco muda de quem fez para o que foi feito. E para fechar o trio, temos a voz reflexiva. Pense nela como uma espécie de bumerangue. A ação sai do sujeito e, em vez de ir para outro lugar, volta para ele mesmo. Em Paulinho cortou-se, o Paulinho pratica a ação de cortar e, ao mesmo tempo, ele sofre o resultado dessa ação, que é o corte. Ele é agente e paciente na mesma jogada. Ok, agora a gente chega no ponto que as bancas de concurso amam de paixão, a tal da transformação da voz ativa para passiva. Entender essa mecânica é o que vai fazer diferença na hora da prova. E para fazer essa transformação, existe uma receitinha de bolo com 3 passos que nunca falha. Primeiro, quem era o objeto direto na ativa vira o sujeito na passiva. Segundo, quem era o sujeito vira o agente da passiva. E terceiro, o verbo principal se junta com o verbo ser, formando uma locução verbal. É um passo a passo. E essa tabela aqui, nossa, ela resume essa dança das cadeiras de um jeito perfeito. O sujeito da ativa se transforma no agente da passiva, geralmente acompanhado de uma preposição, e o objeto direto, que recebia a ação, é promovido à estrela da frase, virando o sujeito paciente. É uma inversão de papéis. Vamos ver na prática. Na ativa, os marinheiros europeus levaram o amendoim. Sujeito, os marinheiros europeus. O que eles levaram? O amendoim, nosso objeto direto. Agora a mágica. O objeto vira sujeito, o amendoim, o verbo vira locução, foi levado, e o sujeito antigo vira o agente pelos marinheiros europeus. Perfeito, a estrutura se inverteu direitinho. Certo, mergulhando um pouco mais fundo na voz passiva, é crucial saber que ela pode aparecer de 2 formas, a analítica e a sintética. Parecem diferentes, mas no fundo elas dizem a mesmíssima coisa. A passiva analítica é aquela mais, digamos, explicadinha, usando a estrutura verbo ser mais o particípio. Já a passiva sintética é mais compacta, mais econômica, usando o verbo junto com a partícula se. Pense assim, a analítica é a versão por extenso e a sintética é a abreviação, mas o sentido é idêntico. Então, o pulo do gato é este aqui. A habilidade de olhar para uma frase como descobriu-se o culpado e entender na hora que ela é exatamente a mesma coisa que o culpado foi descoberto é o que vai resolver um monte de questões de concurso. E falar da passiva sintética nos leva direto para a rainha das pegadinhas de português em concurso, a partícula se. É aqui que o examinador tenta derrubar a gente, mas não vai conseguir. O principal desafio é este: como saber o que esse se está fazendo na frase? Ele está ali para formar uma voz passiva, o que a gente chama de partícula passivadora? Ou ele está só para esconder o sujeito, para deixar ele indeterminado? Essa é a grande questão. E aqui está o mapa da mina para nunca mais confundir. O segredo todo está na transitividade do verbo que acompanha o se. Se o verbo for transitivo direto, o se é partícula passivadora. Se for transitivo indireto ou intransitivo, ele é índice de indeterminação. E o teste final, o tira-teima. Tente passar para a voz passiva analítica. Vendem-se casas vira casas são vendidas? Sim. Então é passiva. Precisa-se de ajuda, vira de ajuda é precisado? Não, ficou horrível. Então não é passiva. Resumindo, a regra de ouro é:
Converse com o verbo. Se depois dele dá para perguntar o que ou quem, ele é transitivo direto e o se provavelmente está passivando. Agora, se o verbo pede uma preposição, tipo precisar de, confiar em, aí pode esquecer, não é voz passiva. Esse se está ali só para indeterminar o sujeito. E antes de fechar a conta, vamos só revisitar rapidinho a voz reflexiva, mas para a gente não confundir com a passiva sintética, já que as duas usam a partícula se. A voz reflexiva pode ter dois sabores, digamos assim. Ela pode ser simplesmente reflexiva, quando a ação volta para um único sujeito, como em ele se machucou, ou seja, ele machucou a si mesmo. Ou ela pode ser recíproca, indicando uma ação trocada entre duas ou mais pessoas, como em pai e filho se abraçaram. Um abraçou o outro. Certo? Agora vamos para o resumo da ópera, o bizu final. Anote aí o checklist matador para levar para o dia da prova e não errar mais nenhuma questão sobre vozes verbais. Vamos lá. Esse é o checklist final. Bateu o olho e viu ser mais particípio? Pá, voz passiva analítica. Encontrou um C? A primeira coisa é checar a transitividade do verbo. Lembre-se sempre, só verbo transitivo direto pode ir para passiva. E por último, a dica de ouro da concordância. Em vendem-se casas, o verbo vai para o plural porque tem que concordar com casas. Com essas ferramentas, com esse passo a passo, as pegadinhas das bancas sobre vozes verbais deixam de ser um bicho de 7 cabeças. O que parecia complicado vira um padrão bem claro. A chave não é decorar, é entender a lógica por trás da ação. Agora é só praticar e ir buscar esses pontos na aprovação.